Jesus. A graça e a paz estejam com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos adentrando hoje na finalização desse tema que é extremamente profundo, que são os milagres de Jesus. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 1 ao 15. No decorrer desse mês de novembro, nós ouvimos, aprendemos e com certeza estamos buscando, tentando e lutando para colocar em prática tudo aquilo que Deus nos ensinou. E nós observamos que de tudo aquilo que nós ouvimos nessa casa, é um meio, é um método, é um caminho que procura salvar o homem do pecado e da condenação. Milagres na vida de todo homem. Milagres que traz a restauração, a comunhão divina e a santidade, a separação. Então, através da graça de Deus, da graça de Jesus, homens caídos se tornaram e se tornam qualificados para habitar junto a Ele. O quarto evangelho, ele declara de uma forma muito franca, muito ampla, aberta, muito honesta, o propósito do livro. Fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais, escreve João. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, escreve o evangelista. No capítulo 6, nós estamos aqui no versículo 1 ao 15 do capítulo 6, que vem nos expor o milagre da multiplicação. E hoje eu espero que, em nome de Jesus, assim como o coração encheu, que o seu saia bastante cheio da graça do Senhor aqui essa noite. Amém? Está escrito, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao 15. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado.
Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente, sozinho, para o monte. Senhor, nós declaramos esta noite, dependente da sua graça, da sua misericórdia, da intervenção do teu Espírito em nós. Toque o nosso coração, a mente, o nosso falar, Senhor. Abra os nossos ouvidos. Queremos aprender de Ti e queremos viver em Ti. Que o Seu amor, que o Seu zelo, o Seu cuidado nos alcance essa noite, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, para que essa palavra seja transformadora, que alcance vidas, que transforme vidas, que curem vidas. É o que nós oramos e te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Milagres de Jesus. Quantos nós não queremos? Mas existe uma questão de verdades que são expostas nesses milagres que muitos de nós não percebemos. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. No capítulo anterior a esse, nós estávamos em Jerusalém. No posterior a esse, nós estaremos outra vez na Cidade Santa. Mas neste capítulo aqui, nós estamos na Galileia, no mar de Tiberíades. Esse nome foi dado por Herodes Antipas. E, se não me falha a memória, ano 20 depois de Cristo. E foi dado em homenagem ao imperador Tibério César. Daí o nome da cidade ser transferido para o lago, porque na realidade não era um mar, era um lago imenso, né? E como também o mar da Galileia ser também conhecido como o lago de Tiberíades. Nesse contexto, nessa época, por ter Jesus curado num sábado, ele começou a sofrer forte perseguição. Era implacável a oposição daquele povo e ele sofreu forte oposição dos judeus. E já não podia estar seguro ali em Jerusalém. Então essa foi a razão pela qual ele se afasta, ele se afastou para a Galileia. João, aqui nos seus escritos, nos seus relatos, ele tem um propósito bem claro nesse livro que escreve, que é o de levar eu e você, de nos levar à contemplação da pessoa, da obra que está em Cristo Jesus, a fim de que eu e você nós possamos colocar nele a nossa fé. E eu espero que, se você estiver depositando fé em qualquer outra coisa, que em nome de Cristo Jesus você direcione para o local certo, para a pessoa certa, para a obra certa essa noite, em nome de Jesus. Então aqui nós temos selecionados alguns milagres de Jesus que nos dá o reforço dos argumentos de João. Os únicos milagres mencionados por João, registrados também nos outros evangelhos, eles são narrados neste capítulo de uma forma mais ampla. A multiplicação dos pães e peixes, Jesus andando sobre o mar, eles conotam uma ideia mais profunda, traz um significado maior, mais abrangente do que Jesus quer para nós. Portanto, eu entendo que nesses milagres relatados aqui, nesses dois que nós citamos, eles atendem perfeitamente o propósito de enfatizar a divindade de Cristo. A multiplicação dos pães e peixes é o mais
público e documentado dos milagres. Tem musiquinha, tem pecinha, tem tanta coisa, eu acho que é o mais citado. Mas quais as verdades expostas que estão aqui? Qual é o alcance que o mestre objetivou quando operou esses milagres? Os registros desses milagres estão em todos os evangelhos. Embora João omita vários detalhes dos registros dos sinóticos, mas ele está em todos eles, mas João omite alguns detalhes. Aqui ele nos oferece pormenores que não estão contemplados nos outros evangelhos. E aí eu peço a você que preste bastante atenção, para que você possa absorver de uma forma bastante segura o quanto é lindo o ensino que está aqui. Nos sinóticos, por exemplo, há registro de 2 motivos pelos quais Jesus e seus discípulos foram para o lado oriental, né, do mar da Galileia. Primeiro porque aqueles homens, eles mal tinham tempo para comer. Eles não tinham tempo para nada. A demanda de pessoas, para atender, para socorrer pessoas, era alguma coisa louca. Então eles não tinham tempo para nada, eram atarefados demais com as demandas daquela multidão. E o segundo é que eles estavam abatidos, né, com a trágica notícia da morte de João Batista pelo rei Herodes. Eles estavam entristecidos com o fato acontecido. Então, antes de Jesus multiplicar pães e peixes, os sinóticos informam que ele curou os seus enfermos. Está lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 14. E ele falou a eles sobre o reino de Deus. Foi o que escreve lá no Evangelho de Lucas, o doutor. Ele escreve. E movido por uma profunda compaixão, esse registro está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Se estiver errado, me corrijam. Mas lá ele relata profunda compaixão, porque Jesus já olhava para aquele povo e já sabia que era ovelha sem pastor. Com respeito ao milagre da multiplicação, ao qual nós lemos aqui, nós veremos que foram feitas 4 propostas para soluções naquele momento. Em primeiro lugar, lá em Mateus, no capítulo 6, ele registra que os ajudadores, os colaboradores de Jesus ali, disseram para ele: olha, melhor mandar esse povo embora. É gente demais. Foi o primeiro ponto que eles acharam: melhor a gente dispensar esse pessoal. Uma segunda proposta veio de Filipe, né, em resposta ao teste que estava sendo ali feito a ele. É um teste de Jesus com Filipe, né? Quando Jesus perguntou a ele, né, onde nós vamos comprar alimento para essa multidão? Era um teste. E aí veio a segunda posicionamento daqueles colaboradores, quando Filipe diz que nem se juntasse dinheiro, 200 denários, não daria. Então um diz assim: olha, manda, despacha aí o pessoal. O outro diz: olha, não tem dinheiro que alcance isso aí não, nós não temos. E a terceira veio de André. Mas André, ele não estava seguro, né, de como ele resolveria esse problema. E aí a insegurança de André, eu imagino o mestre olhando: se fosse eu dizer, meu Deus, né? E finalmente, a quarta resposta, a quarta solução que poderia chegar. E essa quarta é uma solução verdadeira, porque ela veio de Jesus. Foi a solução apresentada por Jesus. É o que nós vamos ver aqui nesse capítulo 6. E para esta noite, das palavras que vocês ouvirão e pela palavra que você vai ouvir aqui essa noite, eu quero intitular, quero trazer como tema:
as verdades expostas no milagre da multiplicação. Se você nunca tentou extrair essas verdades, que o Espírito Santo te dê discernimento para que você possa extraí-las essa noite. As verdades que estão nesses milagres. Nós olhamos muito para o milagre, mas esquecemos de aprender com eles. Eu quero destacar 7 verdades nesse sentido. Então vamos a elas, né? A primeira verdade que vemos está aqui entre o versículo 1 ao 4. A necessidade a ser suprida, que está aqui nesses primeiros versículos. Havia uma necessidade a ser suprida. Então vamos a ela. Está escrito assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. A gente percebe que havia aqui um esgotamento emocional. Havia cansaço físico, bastante. Portanto, tinha também a necessidade de descanso. Eles precisavam descansar. E é neste contexto que Jesus e seus discípulos, eles saem para um lugar deserto, com o propósito de descansar. Saem para o lado oriental do lago, região conhecida como as montanhas de Golã. E o propósito era dar uma parada, recuperar o gás, né? E ao desembarcarem naquele local, pasmem, havia ali uma numerosa multidão. E essa multidão vinha seguindo Jesus. Então, quando eles chegam, mas como é que esse povo está aqui, né? Vieram para cá, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E o pessoal corre atrás de cura. João contextualiza esse trecho bíblico aqui na proximidade da Páscoa e daquele célebre sermão de Jesus sobre o pão da vida. E isso faz muito sentido. Jesus, maravilhoso ao ensinar, e tudo que é citado é porque tinha um propósito. O citar da festa, da proximidade da Páscoa, tem seu propósito aqui. Era para mostrar, eu sou o pão da vida. A multidão que sai de Cafarnaum, de todos os arredores ali, para ir ao seu encontro naquela região deserta, não busca em Jesus, não chega a Jesus com uma fé genuína. Eles vão porque ficaram sabendo que ele curava, mas não havia fé nele. Havia uma percepção do que ele podia fazer e não quem ele era. Eles vinham apenas e viam Jesus apenas como um operador de milagres. E hoje, ainda hoje, quantas vezes nós não temos os olhos voltados apenas para a operação de um milagre, e não para quem provém e traz a cura. Eles viam ali um homem que curava. Buscam a Jesus apenas como alguém que pode ajudá-los nas suas necessidades imediatas, não por outro motivo. Mesmo assim, Jesus sente compaixão dessa multidão. Lembra que eram ovelhas sem pastor? Compaixão. Vai aprendendo. Ele tem compaixão daquela multidão e os ensina e os cura
Está lá no registro dos evangelhos sinóticos. Dessa forma, nós somos ensinados por Jesus que Ele, como divino provedor, Ele se importa, apesar, né, numa visão humana, apesar de divino provedor, se importa com nossas necessidades. Se fosse talvez um de nós, mas Jesus não, Ele se importa comigo, Ele se importa com você, Ele se importa com as nossas necessidades. Ele sabe do que você precisa, não precisa se desesperar, não precisa se trocar pela sua situação de luta, Ele sabe. Não precisa colocar a carroça na frente dos bois, vai chegar a hora. Ele nos atende segundo a sua imensa bondade. Ele sabe o que você pode suportar. Ele não vai te dar fardo maior do que esse daí, não. E te digo mais, o teu fardo é leve. O nosso fardo é leve. A segunda verdade que eu encontro aqui está no versículo 5 e 7. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, era um teste, pois já tinha em mente o que ia fazer, ele sabia o que ele ia fazer, mas ele pergunta, e Filipe responde: 200 denários não compraria o pão suficiente para que cada um desses recebesse um pedaço. Eu vejo aqui a visão que nós precisamos compreender. Eu vejo aqui uma visão a ser compreendida. Olhamos e focamos no problema. Não é assim? Só olhamos a dificuldade. Jesus já tinha visto a necessidade desse povo. Jesus já viu a sua necessidade bem antes dela chegar a você. Ele sabe o que você precisa. Ele já tinha visto a necessidade desse povo antes que eles mesmos chegassem naquele lugar. Ele já tinha visto. E ele já havia decidido que ia supri-las. Ele sabia da exaustão, da falta de rumo. Ele chama aquele povo, ele intitula aquela multidão de ovelhas sem pastor, que estão perdidos, não sabem o que fazer, estão famintos, estão cansados. Ele sabia que aquela multidão precisava ser alimentada antes deles lá chegarem. Jesus então ele aproveita a ocasião para colocar Filipe em prova, e de repente ele está te colocando nesta ocasião em prova. Ele sabia, Filipe, ele sabia calcular, ele era bom com números, ele era um administrador exímio, ele era bom nos cálculos, então ele tinha como perceber ali valores tranquilamente, e por isso ele com certeza tinha noção do imenso abismo entre a receita e a despesa. Era gente de mais e dinheiro de menos. A visão dele era essa, mas Jesus pergunta a ele, vem a pergunta como prova: onde é que nós vamos comprar? Ou então mande comprar pães para que esse povo coma. Como é que nós vamos comprar? Filipe era bom em economia, mas em respeito no quesito fé, era um homem reprovado. Às vezes você pode ser bom em muitas coisas, mas quando Jesus te põe em prova questionando a sua fé, você pode estar sendo reprovado. Porque às vezes você está dando muito mais ênfase às suas lutas, aos seus problemas, ao tadinho de mim, do que olhar para Jesus e receber
o alívio. Entendo que precisamos olhar para Deus, não para o problema. Entendo que precisamos entregar tudo a Ele e não tentar resolver com as nossas forças. A visão espiritual inexistente em Filipe. Ele só viu o problema, não viu a solução, apesar de estar diante dela. Só viu a limitação humana, mas não a onipotência divina. Filipe, com sua mente pragmática, responde: Senhor, não é onde, mas como nós vamos comprar? A resposta dele foi essa. Eu imagino ele dizer: só pode estar de brincadeira comigo. Essa multidão, sem um centavo no bolso, não é onde comprar, é como nós vamos fazer. Diante do provedor, a resposta é essa. Não poderia ser eu e você, não pode ser eu e você agindo assim? Diante daquele que nos dá, nos traz, nos fornece tudo, nós podemos estar com dificuldade de visão, de discernimento. Precisaríamos de pelo menos 200 denários, não temos esse dinheiro. Um denário era uma moeda de prata que equivalia à diária de um trabalhador braçal. Era a diária de um trabalhador. Você imagina, não precisa ser muito bom de conta para ver a distância da receita e da despesa, né? 200 denários representava 8 meses de salário de um braçal, de um trabalhador. A resposta de Filipe, ela revela o fato de que podemos pensar somente na esfera do mercado, né, no mundo natural. Na mente de Filipe, eles estavam lidando com um problema que não tinha solução. E essa pode ser a nossa mente. Você pode estar com a mente de Filipe. Havia uma multidão faminta, era um deserto, uma hora extremamente avançada, não tinha comida, dinheiro nem pensar, e não tinha lugar para comprar. Como é que resolve um negócio desse? Não teria como resolver, o que fazer. A tensão vista naquele dia não estava no rosto de Jesus. Eu vislumbro, eu imagino Jesus com um semblante extremamente sereno, calmo, tranquilo, né? A tensão não era no rosto de Jesus, era no rosto dos discípulos. Eles deviam estar lá: meu Deus, esse mestre deve ter, né, perdido aí a razão. Mande a multidão embora. Você os ensinou, os curou, agora eles estão com fome e vão querer que você alimente eles. Não dá. Eu queria poder ter visto a expressão dos discípulos quando ouviram a resposta do mestre. Eu imagino que Jesus diz assim: dê algo de comer a eles. Imagina aqueles homens com olhos arregalados, né, do tamanho de uma melancia, né, pasmos, bocas abertas de espanto. Enlouqueceu. Sabe qual é a verdade aqui? Ao invés de olhar para Deus, olhamos para os nossos bolsos. Você sabe qual é a verdade aqui? Ao invés de olhar para Deus, nós olhamos para os nossos recursos.
Buscamos, estamos... Deu? Deu. Obrigado. Nós buscamos em lugares errados, olhamos para fontes erradas, não olhamos para Deus, não olhamos para a provisão, olhamos para nós. Está errado. A terceira verdade está aqui no versículo 8 e 9. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, ele tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Olha, André. O irmão de Pedro, André, ele entra na cena para informar a Jesus que no meio da multidão havia uma pequena provisão. Para quem não tinha nada, até que começou a melhorar, né? Já tinha uma pequena provisão. Mas eram 5.000 homens, e eram 2 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas já era, para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Então o André chega ali para informar Jesus que ali naquele meio, aquele jovem estava ali, um jovem com essa provisão, essa pequena provisão, mas ele mesmo tomado pela sua lógica, deu logo parecer. Ao levar a informação para Jesus, antes de dizer, ele deu logo parecer, mas o que é isso aqui para tanta gente? Ele já estava dizendo que não tinha nada, porque era pouca coisa. Então, Jesus ordena para que eles peguem aquilo, e aí vem. Antes da gente adentrar, eu queria te dizer uma coisa. Quando eu friso muito que a questão que os pães eram cevada, é porque pães de cevada não tinham trigo, nem sequer tinha trigo. Cevada era um produto agrícola para alimentar animais. Era usado para alimentar animais. Somente o 4º evangelho relata que os pães eram de cevada. Os outros não. O pão barato da classe dos pobres era esse. André menciona apenas para mostrar que não tinha o suficiente para tanta gente. Olha, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas olha a multidão, não dá. Mas para Jesus, para o seu propósito, era suficiente. O tempo todo a gente observa a falta de visão em relação ao provedor. Aqui nessa terceira verdade a gente percebe um déficit humano a ser superado. O pouco na mão de Jesus é o suficiente. Se Felipe acentua a falta de grana, né, André destaca a provisão disponível como pequena. Nenhum dos dois aqui, eles conseguiram discernir a disposição de Jesus para resolver o problema. E não é assim, meus irmãos. Quantos de nós, ao ver alguém ligados, próximo a nós, empreender, e quantos de nós dizem, isso não vai dar certo, não vai ter recurso para manter, não é assim que funciona a visão humana? Quantos de nós olhamos para a insignificância dos nossos recursos e deixamos de ver a grandeza do provedor, que nós rasgamos, né, o peito para dizer que nós adoramos? Quantos de nós olhamos para essa insignificância de recursos que temos
Quantos de nós não colocam o olhar sobre a grandeza dos desafios que a vida nos impõe? Ficamos desesperados. Nós jamais poderemos atender às grandes demandas se nós ficarmos ou fiarmos em nossos próprios recursos. O milagre de Deus ocorre quando o homem decreta a sua falência. Deus opera quando você diz: eu não posso, eu não tenho, eu necessito. Quando você está quebrado, quando você está falido, Deus opera, te ensinando que você realmente não pode nada só. Nós não podemos fazer um milagre, mas nós podemos levar o que temos às mãos de Jesus. E não cabe a mim, a você dizer se é muito ou se é pouco, porque o pouco na mão dele é muito. É isto. São verdades que você não percebe, e são erros que você comete o tempo todo. Nós cometemos esses erros o tempo todo. Eles tinham um déficit imenso, um orçamento desfavorável, a conta não fechava. E então, André recebe aquela pequena provisão, né? Leva até Jesus, e o que ele faz? Ele a multiplica. Deus não nos chama para prover para a sua obra. Não é esse o meu e o seu chamado. Nós não somos chamados para prover a obra de Deus. Nós não somos provedores da obra de Deus. E tem muito crente pensando assim. Prover é responsabilidade de Deus. Deus nos chama, a mim e a você, Ele nos chama para colaborarmos. Para colocar em suas mãos o que nós temos. E de repente você tem hoje só dor, só tristeza, coloque nas mãos dele. Ele opera magistralmente todas as operações. Se é tristeza, se é dor, Ele transforma. Se é necessidade, Ele supre, Ele multiplica. Não a sua necessidade, mas a provisão para chegar até você. É isso. Deus nos chama para a gente colocar em suas mãos o que nós temos, ainda que seja pequenas porções. Por mais pequenas que sejam, porque Ele vai cuidar da multiplicação. Amém? A quarta verdade é que a gente vê aqui que em tudo que Deus faz, Ele traz e requer organização. Então a gente vê aqui no versículo 10 a necessidade de sermos organizados. Nós não podemos estar de qualquer jeito. Precisamos ter organização. Olha o que Jesus diz: mandem o povo aí se assentar, mandem eles se quietarem, mandem eles se acalmarem, bota eles sentadinho aí. Quando seu filho está lá, que não deixa você ver o Flamengo jogar, porque ele torce para outro time, só para mexer com os flamenguistas aí que estão querendo dormir. Mas quando seu filho não deixa você fazer as coisas, você diz: senta aí, menino, não é assim? Jesus: olha, manda esse povo sentar aí. Havia ali naquele lugar, está escrito, versículo 10, havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Não se limite nessa quantidade de 5.000, porque era muito mais. Mas isso aqui você vai entender por que é citado os 5.000. O milagre divino, ele não dispensa a organização humana. Não se recebe milagre desorganizado. Você tem que se preparar para receber. Vai uma visita na sua casa, você se ajeita, você passa lá um paninho lá, é ou não é? Você se organiza para receber. A obra de Deus não é diferente. Desorganizados não percebem o milagre chegando.
Então, o milagre, o milagre divino, ele não que precisa, mas ele não dispensa a organização humana. A obra de Deus, ela precisa ser feita com ordem e decência, é palavra. Tem que ter ordem e decência. Uma multidão sem organização causaria inúmeros transtornos, seria um caos, se não tivesse organização. Você já viu aí, olha, vai distribuir cesta básica não sei aonde, o nego tem que ir lá fichar, fazer uma ficha, dar senha, porque senão vira uma bagunça. E requer organização, sobretudo uma multidão faminta como era esta. Ia ser uma confusão. Então, antes de realizar o milagre, Jesus mandou o povo se assentar. Organização. Não se esqueça disso, porque isso é uma verdade que está aqui. E a quinta verdade, nós chegamos aqui, está no versículo 11, é que ali, apesar de todas as circunstâncias, aquela multidão era uma multidão generosa. Não tinha muita coisa, mas praticavam a generosidade. Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e o fez a mesma coisa com os peixes. Olha o versículo 11. Do pouco que o povo tinha, Jesus se valeu, e realizou o milagre. Porque, meus irmãos, o pouco nas mãos de Jesus, por favor, não esqueça, é provisão suficiente para a multidão. O pouco que você investe no reino é suficiente para alcançar vidas necessitadas. Você está aprendendo com essas verdades? Porque muitas das vezes eu me vi fora delas. Observe que há um ritual aqui seguido por Jesus. Ele toma os pães, peixes, e dá graças. Ele entrega aos discípulos. Observe esse ritual. Ele entrega aos discípulos, que os reparte com a multidão. Eles comem a fartar. Eu não sei se você percebe esse ritual, mas olha, nenhuma necessidade, nenhuma escassez de provisão. Jesus tem pão com fartura. Aquele que se alimenta dele não tem mais fome. Essas são as verdades que estão aqui inseridas, amplas, abertas, e nós não percebemos. Ele satisfaz plenamente a todos. Assim como o povo foi alimentado por Deus no deserto com o maná, Jesus agora alimenta a multidão. O mesmo Deus que multiplicou o azeite da viúva, multiplica agora pães e peixes. O mesmo Jesus que transformou água em vinho. Olha os milagres de Jesus te ensinando. Olha as verdades maravilhosas nesses milagres. O mesmo Jesus que transformou água em vinho, exerce agora o seu poder criador para multiplicar pães e peixes. O mesmo Deus. O milagre da multiplicação é da economia de Cristo. Não é de Filipes, Andrés, Joãos, Pedros, não. O milagre é da economia de Cristo. É Ele que saca isso. É Ele que entende disso. Cabe a nós a sublime tarefa de levar o alimento. Você entende o ritual? Nós somos cooperadores. Você ouviu uma canção, quem esteve aqui ontem? Nós somos as mãos, os braços dessa árvore. O
milagre de Jesus vem dele. O milagre vem de Jesus, mas nós repartimos com a multidão. Não temos o pão, não temos, mas o distribuímos a partir das mãos de Jesus. Foram 5.000 homens, além de mulheres e crianças, todas alimentadas com pães e peixes, todas. Não ficou um sequer sem se fartar. Mateus capítulo 14, versículo 21. Nós encontramos aqui no versículo 12 e 13 desse capítulo 6 a sexta verdade. Você já ouviu falar em mordomia? E talvez você tenha ouvido ou tenha percebido um tipo de mordomia que não é essa bíblica que nós vamos falar aqui. Mas você com certeza também já ouviu dessa mordomia bíblica. Está escrito assim no versículo 12 e 13: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Olha, isso aqui tem uma profundidade de ensino que deixou o lombo aqui inchado da peia que eu peguei. Não porque eu pratico, mas porque eu vejo muito. Eu tenho tentado me corrigir. Ele diz: ajuntem tudo, não deixem que nada se desperdice. Então eles ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido, que o pessoal se fartou e tal. Ele deixou lá, né? Poderia ser um desperdício. E é disso que a gente aprende aqui. Primeiro, só lembrando que você já sabe o que é mordomia cristã, que você sabe sobre o que é mordomia cristã. É como é chamada a responsabilidade que nós temos, eu e você, como cristãos, em relação à administração dos bens espirituais e materiais que nos são confiados por Deus. A Bíblia diz claramente que nós somos mordomos de Deus aqui na terra. É expresso claramente. Eu sei que você sabe disso. Então, portanto, entenda. Fartura nenhuma, não esqueça disso. Fartura nenhuma autoriza desperdício da sobra. Por mais que você tenha demais, você não está autorizado a desperdiçar, porque a sua sobra alimenta muitos famintos. Tem muita gente. Quem gosta de bazar aqui? Os bazares são bacanas, né? Tem muita coisa baratinho, tá? A gente compra isso. São sobras. A sobra que eu falo aqui não é menosprezando, gente. O que não me serve mais atende perfeitamente ao meu irmão. Entenda essa mordomia. Aqui, fartura, ensina Jesus, mas nenhuma dela, em que quer sentido for, não autoriza você a desperdiçar. Isso é erro, isso é pecado. Os recursos infinitos não são desculpas para desperdício, é porque é rico. Isso não é desculpa. É rico de quê? Desperdício é pecado. Quando Jesus supre necessidades, é de forma abundante, mas não desperdício. Ele não atende desperdiçando. E ele atende com a abundância. Aquela comida que vai para o lixo na sua casa, aquele pão que você joga fora, porque é de um dia para o outro, que pode virar umas torradinhas geniais, né?
Depois que todos se fartaram, Jesus ordena que recolha o que sobrara, para que nada se perdesse. Eles recolhem 12 cestos cheios, um para cada discípulo. E com isso, eu percebo, e nós somos ensinados, que mesmo que haja fartura, o desperdício jamais é permitido. O dom de Deus, e é aqui que pega, não pode ser desperdiçado. O que Deus te dá não pode ser desperdiçado. O pão é fruto da sua graça, não pode ser desperdiçado. Nós não podemos jogar fora a graça de Deus. Você sabia? Hoje nós temos mais de 7 bilhões de habitantes no planeta. Mas você sabia que 1 bilhão dessas pessoas vão para a cama com o estômago roncando de fome? O problema do mundo não é a falta de provisão. Não é esse o problema do mundo. Não é falta de provisão. O problema do mundo é a distribuição injusta. O que falta no mundo não é pão, é compaixão. O que é desperdiçado na mesa do rico é o alimento que falta na mesa do pobre. Em vez de desperdiçar o pão que sobra em nossas mesas, deveríamos recolher e repartir com os famintos. Finalmente, a 7ª verdade. Versículo 14 e 15. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. E sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, ele retirou-se novamente sozinho para o monte. Eu aprendo aqui nessa intitulada 7ª verdade, uma tentação perigosa. Quando aquela multidão viu o sinal que Jesus fizera, entusiasmados, eles declaram ser ele o profeta que devia vir ao mundo. Alimentadas por sua esperança messiânica de um reino terreno e político forte, eles resolvem arrebatá-lo, com o intuito de proclamar ele rei. Jesus percebe. Esse capítulo ele revela talvez mais claramente do que qualquer outra porção das Escrituras, o tipo de Messias que o povo queria. Ou seja, aquele povo ali queria alguém que tudo fizesse, a fim de suprir as necessidades físicas deles, que não tivesse problema nenhum para enfrentar lutas, porque eles sabiam que eles iam ganhar todas. Eles queriam provisão das necessidades físicas e via poder naquele homem para tanto. Há um ponto importante: o número de pessoas pode muito bem, aqui a gente fala de 5.000 homens, mas o número de pessoas pode muito bem ter passado as 20.000 pessoas. À luz do versículo 15, em que o povo tenta tomar Jesus rei à força, nós podemos pensar que pelo menos em João, aqui, a especificação dos 5.000 homens era uma forma de chamar a atenção para o potencial que eles tinham era uma força de guerrilha, eram combatentes. Esses 5.000 mencionados eram homens especializados, fortes, bom de briga. Era um exército
E com o líder daquele, era invencível. Eram recrutas dispostos e capazes de servir ao líder certo. E eles viam Jesus como esse líder. Essa era a visão daquele povo. Jesus já demonstrava seu poder de curar doenças. Agora mostrava poder também de expulsar a fome. Ele é esse. Mas não conseguiam ver a divindade. Se agora ele mostrasse poder para libertar seu povo, ninguém segurava mais, ninguém ia deter. Este era certamente o líder que esse povo aqui estava esperando. Ele como general e rei, né? Vitória e paz garantida com esse rei aqui. Se ele não tomasse a iniciativa de se apresentar como líder, eles iam fazer isso. Por isso porém, né, Jesus viu a atitude deles, uma reincidência das suas tentações no deserto. É nisso que você relaciona. Por isso eu digo, a gente vê uma tentação aqui. É a verdade que está expressa aqui. E aí ele sabia que não era dessa maneira que deveria cumprir a vontade do seu pai. Não é assim. Então, não é dessa forma que nós vamos conquistar e libertar o povo. Não é esse o plano. Por isso ele evitou a multidão e se dirigiu às colinas de Golã. Porque era uma tentação. Quando a fé em Jesus é insuficiente, também as esperanças sobre o futuro são infundadas. Se você não tem fé em Jesus, o seu futuro é sem futuro. Em meio àquele povo, a fé em Jesus atingiu o auge, né? Mas não era verdadeiro, não era genuína, era apenas uma crença dele ser um realizador de milagres, como se viu na Judéia. As multidões eram levadas por essa crença, a esperar uma série de prodígios que acudiriam a eles, né? Nos seus sofrimentos, nas suas necessidades físicas, nos apertos sociais. Eles viviam em aperto social. E ainda ali Jesus, como líder, como rei, ali asseguraria a independência política daquele povo. Então havia uma questão política também. Nada muito diferente, né? No dia seguinte, essa crença foi colocada à prova. E ela se revela como uma crença enganosa. Nós entendemos que Jesus demonstrou seu poder para satisfazer necessidades espirituais e físicas. E que para ganharmos a vida eterna, temos de estar alimentados com a palavra, não com guerreiros. E a palavra de Deus é suficiente. Nós precisamos ser levados a Cristo e estar unidos a Ele. Vamos finalizar. Eu quero te fazer uma pergunta. De tudo que você ouviu, e nós? E você? Qual é a fonte da sua alimentação espiritual? Cinema? Televisão? Música? Com que ou através de que você tem tentado se alimentar espiritualmente? Comparecendo aqui todo domingo? Qual é a dieta da sua alimentação?
qualquer que seja ela. E eu falo por mim, porque ao debruçar nesse texto, não preciso dizer que eu chorei, porque eu sou chorão mesmo, não tem jeito, mas ao ser confrontado com essas verdades aqui nesses milagres, eu entendo que eu preciso mudar a minha dieta. Nós precisamos mudar a nossa dieta para que Cristo se torne a força maior das nossas vidas. Nós precisamos inverter as coisas que estamos fazendo. E como é que eu faço isso? Por meio da leitura bíblica, por meio da adoração e por meio da oração. É simples. E por que nós não fazemos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Hoje, a palavra de ordem é gratidão. A mesa está posta. Nós celebramos hoje a vida, um momento de extrema profundidade, de ensino, um momento em que nós precisamos extrair as nossas verdades. E antes de celebrar a Santa Ceia, eu queria que você orasse comigo. Se você precisa de um milagre, é o momento de você levar a sua pequena porção às mãos de Jesus. Deus, nós oramos, nós alinhamos as nossas necessidades à sua vontade. Que seja suprido em mim, na minha casa, na minha família, não o que eu quero, mas o que o Senhor perfeitamente sabe que nós precisamos. A palavra que enche o meu coração esta noite, Senhor, é gratidão. Eu quero te agradecer pelo abraço que eu sinto, pelo direcionamento que me dá, pela minha família que tu tens zelado com tanto carinho, meu Pai, pela saúde restaurada no seio da minha família. Eu quero externar hoje a gratidão de ter podido almoçar com meu irmão, que tu livraste da morte, Deus. Eu quero testemunhar do seu poder diante dos meus irmãos e da tua fidelidade. Quero estender a minha gratidão a essa igreja, a esse corpo, a esses meus irmãos amados que oraram comigo, que somaram comigo em oração. Esses mesmos irmãos que têm contemplado os seus milagres, Deus. Eu quero te agradecer por tudo que tem feito em nosso meio. Quero te agradecer pela tua palavra, pelo teu amor incondicional, por me amar independente dos meus erros, dos meus pecados, das minhas frustrações, por me amar além do meu desânimo, além da minha visão limitada, além do meu egoísmo. Eu te agradeço, meu Senhor. Te agradeço pelo que és. Que a minha visão e a minha visão, ela seja aguçada de reino, do teu reino. Que eu possa exercer de compaixão, que eu possa suprir a necessidade do meu próximo com o que sobra em minhas mãos. Que a sua igreja seja uma ferramenta de alcance aqui na terra,
aos necessitados, nós possamos tirar as nossas diferenças em amor, e por mais, Pai, que eu não dirija a palavra ao meu irmão, mas que ele possa sentir o quanto eu o amo em Ti, Jesus. Esta noite eu Te agradeço pelo Pai que Tu és, e por tudo que nós somos, pela Sua compaixão e pelo Seu zelo conosco. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém.